Já alguma vez deu por si, à meio da tarde, a olhar para a despensa à procura de algo para petiscar? Talvez pegue numa daquelas barras de cereais que parecem tão saudáveis na embalagem, ou numas bolachas digestivas com o seu chá. Pensa que está a fazer uma escolha inteligente, certo? Mas e se eu lhe dissesse que esse pequeno lanche, aparentemente inofensivo, pode estar secretamente a roubar-lhe a força, a deixá-lo mais fraco e a acelerar a perda de músculo que acontece com a idade? É uma realidade desconfortável, mas muitas das opções que nos são vendidas como saudáveis estão carregadas de açúcares escondidos e hidratos de carbono refinados que fazem muito pouco pelo nosso corpo, especialmente depois dos 60. A verdade é que, nesta fase da vida, os nossos músculos precisam de um tipo diferente de cuidado, um tipo diferente de combustível. Não se trata de comer menos, mas de comer de forma mais inteligente. Neste vídeo, vamos desvendar o segredo por detrás do lanche perfeito para quem tem mais de 60 anos. Vamos descobrir alimentos simples, deliciosos e, o mais importante, poderosos, que não só satisfazem a fome, como também ajudam ativamente a construir e a manter a massa muscular magra, a dar-lhe mais energia e a sentir-se mais forte no seu dia a dia. Fique comigo até ao fim, porque a última dica pode mudar completamente a forma como encara as suas refeições. Vamos então começar a desvendar este segredo, e o primeiro passo é esquecer de vez as barras de granola e os biscoitos. O verdadeiro herói do seu lanche da tarde é algo muito mais simples e provavelmente já o tem no seu frigorífico. Estou a falar do queijo fresco. Sim, o nosso bom e velho queijo fresco. Pode parecer demasiado simples para ser verdade, mas a ciência por detrás deste alimento humilde é incrivelmente poderosa para quem quer envelhecer com força e vitalidade. A partir dos 50 ou 60 anos, o nosso corpo entra num processo natural chamado sarcopenia. Não se assuste com o nome, significa apenas a perda gradual de massa muscular, força e função. É por isso que, por vezes, subir escadas parece mais difícil, carregar os sacos das compras cansa mais, ou até levantar-se de uma cadeira exige um esforço extra. Muitos aceitam isto como uma parte inevitável do envelhecimento, mas não tem de ser assim. Podemos combater ativamente a sarcopenia, e a nossa arma mais eficaz é a proteína. A proteína é, literalmente, o tijolo com que os nossos músculos são construídos e reparados. Quando não ingerimos proteína suficiente, o nosso corpo não tem matéria-prima para manter os músculos fortes. E é aqui que o queijo fresco entra em cena como um verdadeiro super-herói. Uma porção de queijo fresco está repleta de proteína de alta qualidade, especificamente a caseína, que é uma proteína de digestão lenta. Isto é fantástico para nós, porque significa que fornece um fluxo constante de aminoácidos, os tais tijolos, aos nossos músculos durante várias horas. Em vez de um pico de açúcar rápido, como o que obtemos de uma bolacha, que nos dá uma falsa sensação de energia seguida por uma quebra, o queijo fresco oferece energia sustentada e material de construção muscular. Pense nisto. Quando come uma barra de cereais, está a dar ao seu corpo uma dose de açúcar que ele tem de digerir rapidamente, muitas vezes armazenando o excesso como gordura e deixando-o com fome pouco tempo depois. Quando come queijo fresco, está a enviar um sinal ao seu corpo que diz: aqui tens o material de que precisas para te reparares e te fortaleceres. É uma mudança de mentalidade fundamental. Não estamos apenas a tapar um buraco no estômago, estamos a nutrir ativamente a nossa força. E como podemos incorporar isto no nosso dia a dia de forma deliciosa? As possibilidades são imensas e adaptam-se perfeitamente aos nossos gostos portugueses. Para um lanche simples, basta uma fatia de queijo fresco com um fio de bom azeite e uma pitada de orégãos. É um clássico que nunca falha. Se preferir algo mais substancial, coloque-o sobre uma fatia de pão de centeio ou de broa de milho. A combinação da proteína do queijo com a fibra do pão vai mantê-lo saciado e energizado durante toda a tarde. Para quem gosta de um toque adocicado, experimente o queijo fresco com umas nozes partidas por cima e uma colher de chá de mel. As nozes adicionam gorduras saudáveis e uma textura crocante,
e o mel dá aquele toque de doçura natural, sem os açúcares processados das bolachas. Além da proteína, o queijo fresco é uma fonte fantástica de cálcio. Todos sabemos da importância do cálcio para os nossos ossos, para prevenir a osteoporose. Mas o que talvez não saiba é que o cálcio também desempenha um papel crucial na contração muscular. Músculos e ossos trabalham em conjunto. Fortalecer um ajuda a suportar o outro. Ao escolher o queijo fresco, está a cuidar de ambos os pilares da sua mobilidade e independência. Comece por fazer esta troca simples. Na próxima vez que sentir fome à meio da tarde, em vez de abrir o pacote de bolachas, abra o frigorífico e pegue no queijo fresco. Observe como se sente. Vai notar que a sua fome fica satisfeita por mais tempo, que não sente aquela quebra de energia 1 hora depois, e que, a longo prazo, está a dar ao seu corpo exatamente aquilo de que ele precisa para se manter robusto. É uma pequena mudança com um impacto gigantesco. Agora que já estabelecemos o queijo fresco como a nossa base, vamos explorar outras opções fantásticas e um hábito crucial que vai potenciar ainda mais os resultados. Porque a variedade é importante para não nos aborrecermos e para darmos ao nosso corpo um leque mais vasto de nutrientes. Uma alternativa igualmente poderosa e prática ao queijo fresco é o iogurte grego natural. E aqui a palavra-chave é natural. Temos de ter muito cuidado com os iogurtes de aromas, os iogurtes líquidos com sabores à fruta, porque a maioria deles são autênticas bombas de açúcar disfarçadas de alimento saudável. O verdadeiro iogurte grego natural, o mais espesso, tem quase o dobro da proteína de um iogurte normal e muito menos açúcar. É cremoso, saciante e incrivelmente versátil. Tal como o queijo fresco, fornece proteína de alta qualidade que os nossos músculos anseiam. Pode comê-lo simples, ou, para o tornar mais interessante, junte-lhe um punhado de frutos vermelhos, como mirtilos ou framboesas, que estão cheios de antioxidantes. Se quiser um toque crocante, adicione algumas amêndoas laminadas ou sementes de girassol. Esta combinação dá-lhe proteína, fibras, gorduras saudáveis e vitaminas, tudo numa só taça. É um lanche completo que o vai deixar satisfeito e a trabalhar a seu favor. Outro campeão nacional que muitas vezes esquecemos é o tremoço. Sim, o tremoço, aquele que comemos nas esplanadas com uma cerveja, mas que devíamos comer muito mais vezes em casa. Os tremoços são uma leguminosa e uma fonte extraordinária de proteína vegetal. São baratos, fáceis de encontrar e não precisam de qualquer preparação. Ter um frasco de tremoços no frigorífico é ter sempre à mão um lanche rápido e eficaz. Quando sentir aquela vontade de comer algo salgado, em vez de ir para as batatas fritas ou para os aperitivos processados, coma um punhado de tremoços. Eles são ricos em fibra, o que ajuda na digestão e na sensação de saciedade, e a sua proteína contribui diretamente para a manutenção muscular. São o exemplo perfeito de como os alimentos tradicionais e simples são muitas vezes os mais saudáveis. Pense também nos ovos cozidos. Ter 2 ou 3 ovos já cozidos no frigorífico é uma estratégia brilhante. Um ovo é uma pequena maravilha da natureza. Contém cerca de 6 gramas de proteína da mais alta qualidade, juntamente com vitaminas e minerais essenciais. É um lanche perfeito para levar consigo se for sair ou para comer em casa quando precisa de algo rápido. Um ovo cozido com uma pitada de sal e pimenta é simples, delicioso e um verdadeiro alimento para os músculos. Mas não se trata apenas do que comemos, mas também de como o comemos. E isto leva-nos a um hábito que pode ser tão ou mais importante do que os próprios alimentos: a distribuição da proteína ao longo do dia. Muitos de nós temos o hábito de consumir a maior parte da nossa proteína ao jantar. Um grande bife, um bom pedaço de peixe. O pequeno almoço e o almoço são muitas vezes mais ricos em hidratos de carbono. O problema é que o nosso corpo só consegue absorver e utilizar uma certa quantidade de proteína de cada vez para a construção muscular. O excesso não é guardado para mais tarde. É como tentar encher um copo que já está cheio. O resto transborda e desperdiça-se. Para combater a sarcopenia de forma eficaz, precisamos de fornecer aos nossos músculos um fluxo constante de proteína ao longo do dia.
Isto significa incluir uma boa fonte de proteína em todas as refeições principais e, crucialmente, nos seus lanches. Em vez de pensar em 3 grandes refeições, pense em 5 momentos de nutrição ao longo do dia: pequeno almoço, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Ao comer o seu queijo fresco ou o seu iogurte grego a meio da tarde, não está apenas a matar a fome, está a criar uma ponte de proteína entre o almoço e o jantar, garantindo que os seus músculos nunca ficam sem os seus tijolos para se repararem e fortalecerem. Este hábito de distribuir a ingestão de proteína é o que realmente faz a diferença e acelera os resultados. Garante que o seu corpo está constantemente num estado de construção e reparação muscular, em vez de alternar entre períodos de carência e períodos de excesso. Então, ao olharmos para tudo isto, o que é que aprendemos? A mensagem principal é, na verdade, muito simples e muito libertadora. Não se trata de fazer dietas restritivas, de contar calorias obsessivamente ou de deixar de ter prazer em comer. Trata-se de fazer trocas inteligentes. Trata-se de perceber que o nosso corpo, depois dos 60, tem necessidades diferentes e que podemos dar-lhe o que ele precisa, de uma forma deliciosa e satisfatória. Substituir aquela barra de cereais cheia de açúcar ou aquele pacote de bolachas por uma porção de queijo fresco com azeite, uma taça de iogurte grego com frutos secos ou um punhado de tremoços não é um sacrifício. É um ato de cuidado para com o seu corpo. É uma decisão consciente de investir na sua força, na sua mobilidade e na sua independência para os anos que virão. Lembre-se, cada vez que escolhe um destes lanches, está disposta a fazer muito mais do que simplesmente comer. Está a lutar ativamente contra a perda de massa muscular. Está a fornecer ao seu corpo os blocos de construção necessários para reparar os tecidos e manter os músculos tonificados. Está a estabilizar os seus níveis de açúcar no sangue, evitando os picos de energia seguidos de quebras que o deixam cansado e sem vontade de fazer nada. Está a fortalecer os seus ossos com cálcio. E está a fazê-lo com alimentos inteiros, naturais e que fazem parte da nossa cultura. Aquele hábito que mencionei, de distribuir a proteína ao longo do dia, é talvez a peça final e mais importante deste puzzle. Não adianta comer um bife enorme ao jantar se passou o resto do dia a fomear os seus músculos. Pense no seu corpo como uma pequena fogueira que precisa de ser alimentada com pequenos troncos ao longo do dia para se manter acesa e forte. Um pequeno almoço com ovos, um almoço com uma boa porção de peixe ou frango, um lanche da tarde com queijo fresco e um jantar com leguminosas ou outra fonte de proteína. É esta consistência que cria uma verdadeira mudança. Sei que mudar hábitos pode ser difícil, especialmente aqueles que temos há décadas, mas não precisa de mudar tudo de uma vez. Comece com uma coisa. Na próxima semana, comprometa-se a trocar o seu lanche da tarde. Apenas isso. Prepare o seu queijo fresco ou o seu iogurte no dia anterior. Deixe-o à vista no frigorífico para ser a primeira coisa em que pega. Sinta a diferença. Repare em como se sente mais saciado, com mais energia e, com o tempo, mais forte. Pequenas mudanças feitas de forma consistente levam a resultados extraordinários. A força não é apenas sobre levantar pesos no ginásio, é sobre a capacidade de brincar com os netos no chão e levantar-se sem ajuda. É sobre carregar as suas próprias compras para dentro de casa. É sobre ter a energia para passear, para viajar, para desfrutar da vida ao máximo. E tudo começa na sua cozinha, com as escolhas que faz todos os dias. Você tem o poder de envelhecer de forma ativa, saudável e vibrante. A escolha está literalmente nas suas mãos. Agora, adoraria saber a sua opinião. Qual é o seu lanche preferido para se manter forte e com energia? Tem algum truque ou receita que queira partilhar? Deixe um comentário abaixo, pois a sua experiência pode ajudar muitas outras pessoas. Se achou este vídeo útil e se ele lhe deu algumas ideias novas, por favor, deixe um gosto. Isso ajuda-nos a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative as notificações para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas simples e eficazes de viver a nossa melhor vida em qualquer idade. Lembre-se sempre,
Nunca é tarde demais para começar a cuidar de si. Cada refeição é uma oportunidade para se tornar mais forte. Viva a sua vida com força, com saúde e com alegria.